Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Começando mais uma semana depois de uma vitória do São Paulo. Olha, a long times, hein? Há quanto tempo a gente não tinha uma semana tranquila, uma semana muito buena, uma semana suave. Ah, meu Deus do céu. O que uma vitória não faz, não é mesmo? Ou melhor, como o torcedor do Bahia gosta de dizer, como um triunfo não melhora toda a situação, né? É porque eles não falam vitória, né? Aquela coisa toda. Enfim. E daí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Tudo na boa? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Espero que sim. Você tenha uma semana abençoada, que a sua semana seja maravilhosa e que o São Paulo possa ter boas notícias durante essa semana. Já começa com vitória, aquela coisa toda, a gente já fica feliz, não é mesmo? Você deve estar se perguntando, ou também não, né? Ah, por que não teve vídeo, Hugo, no final de semana, não sei o quê? Porque o meu computador, ele é um computador, mas se identifica como jogador do São Paulo. Vive lesionado, tá no DM de novo o meu computador aqui. O técnico aqui da rádio, Martson, tá dando aquela olhadinha nele, porque ele perdeu volume, não ganha, não tem mais volume, e alguns microfones ele não reconhece mais. Ou seja, tá parecendo o Lucas Moura, ele tá sem confiança. Mas já já ele vai voltar a ter confiança e vai voltar a funcionar. Ainda bem que a gente tem aqui o cantinho da rádio aqui pra gente seguir gravando. Cantinho não, né? O estúdio principal aqui da rádio do Pinga Fogo. Então vamos indo, né? Vamos nessa. São Paulo venceu a equipe do Bahia, venceu, convenceu e recebeu. Ah, que legal, hein? O pessoal tá todo mundo dando aquela comentada, não é mesmo? Porque assim, olha, o São Paulo hoje tem aquela situação de que, bom, precisava vencer, né, para dar aquela tranquilizada e venceu. Só que o pessoal fala, tá, convenceu? Eu acho que sim. Eu acho que fez uma partida para convencer. Primeiro tempo, principalmente, oscilou um pouquinho ali, mas o time do São Paulo... Peço perdão, tô pegando um outro celular aqui, que é o celular da rádio, porque a gente tem que ficar de olho em tudo aqui, impressionante. Mas o São Paulo, ele convenceu e conseguiu fazer uma partida sólida contra a equipe do Bahia. A equipe boa, bem treinada pelo Rogério Ceni, também tinha desfalques do Bahia, e isso mostrou que a vitória foi ainda mais importante. Uma coisa me chamou a atenção na vitória, tá? Por quê? A gente entende que o time do Bahia é um time que oscila fora de casa, tem conquistado poucas vitórias, isso é verdade, mas é um time que em casa principalmente tem dado muito trabalho. E o São Paulo, não sei se vocês perceberam, e aí é uma coisa que pode ser que seja natural do jogo, mas é um ponto que me deixa um pouco preocupado. São Paulo começa muito bem, faz o seu gol, sofre um ataque do Bahia, o gol não sai. O que acontece? A equipe do São Paulo dá uma diminuída, né? Logo depois daquela chance do Jean Lucas, cara a cara com o Rafael, também ali, vamos dar um pouco de mérito pro Rafael que fechou bem o ângulo, mas o jogador do Bahia perdeu o gol, né? Então a gente subentende que foi também uma jogada mais perdida pelo jogador do time do Bahia do que o próprio jogador de São Paulo. Mas o ponto que eu quero chegar é que o São Paulo começou bem, fez o seu gol, mandava no jogo, sofreu um ataque. O São Paulo falou, eita, calma. Aí deu aquela recuada, o Bahia cresceu, teve um pouco ali de ritmo, e aí numa bela bola do Pablo Maia, o segundo gol para tranquilizar a situação. Eu acho que essa oscilação ela é normal, mas é uma oscilação que às vezes pode ser prejudicial. E é o que tem também atrapalhado o São Paulo algumas vezes. Se você for analisar os gols que o São Paulo toma contra a equipe da LDU, é mais ou menos nesse jeito também. São Paulo tem as suas chances, aquela coisa toda, sofre um ataque, volta. Sofre outro ataque, aí toma o gol e acaba desmoronando. É o psicológico do São Paulo que não é dos melhores. No jogo, um fato histórico, né? Assim, o resultado extremamente justo, tá? Completamente justo. E outra, tá precisando
de vitória, chama o Ceni. Não tem o que dizer. Precisou vencer, chama o Ceni. Essa é a realidade, né? Que o Ceni vai ajudar. Enfim. E você viu o carinho dos jogadores do São Paulo, da torcida que foi ao Morumbi. Pouco público, hein? Pouco mais de 15 mil pessoas. O pessoal fez aquela singela e merecida homenagem ao Casares, não é mesmo? Ó, é bom abrir o olho, hein, Casares? É bom abrir o olho, hein? A torcida tá ficando esperta, rapaz. Enfim. Teve um fato histórico, né? Você viu aí todo lado, o Luciano marcou 100 gols com a camisa do São Paulo. Curiosamente, ele marcou o primeiro gol num jogo contra o Bahia. No segundo tempo, jogo amarrado, difícil. O Rossi fez o gol da equipe do Bahia, lembra? Saiu imitando Motinha, aquela coisa toda. O Luciano fez o gol, fez aquela comemoração icônica, né? Dele fazendo ali todo o movimento. Mas o que eu quero trazer para você, parabéns ao Luciano, 100 gols por clube, não é qualquer um que chega. Ele desabafou, falou que sente muito porque a própria torcida dele vai a ele, aquela coisa toda. Enfim, eu entendo tudo isso, tá? Sei que o Luciano falta algumas vezes. A gente pode dizer que o Luciano erra gols. A gente pode dizer que o Luciano é um cara chato. A gente pode dizer que, por vezes, ele é performático. Ele joga para a torcida algumas vezes. Erra muito. Não decide, de repente, jogos grandes contra adversários maiores ou internacionais. O que você quiser, eu concordo. Agora, uma coisa a gente não pode dizer, que o Luciano é pipoqueiro. Ele sempre tá ali. E o que me chamou a atenção foi numa fala do Flávio Prado e do Mauro César Pereira, falando sobre o Luciano, o Lucas e o Oscar. O Luciano, o Lucas e o Oscar estavam ou foram contratados, né? Perdão, vamos lá, de novo. O Lucas e o Oscar foram contratados para decidir. O Lucas até decidiu na Copa do Brasil, onde o São Paulo conquistou o título diante do Flamengo. Voltou, foi peça importante, verdade. Nesse ano, o Oscar veio para ganhar 3 milhões, ou perto de 3 milhões, enfim. E o Oscar não consegue jogar. Esse ano o Lucas também não conseguiu jogar. E os caras que ganham mais, que estão ali para decidir também, porque o Luciano também tem que ser um jogador de decisão, não estavam na arena quando o São Paulo mais precisava. E quem estava? O Luciano. Isso é uma coisa a se pensar. Eu entendo que o Luciano, por vezes, erra, falha e deixa o São Paulo na mão. Como mais uma vez vai deixar o São Paulo na mão contra o Vasco, porque mais uma vez ele toma um cartão amarelo besta. Mas o Luciano foi o único jogador que esteve em campo quando o São Paulo estava nos momentos de decisão nas Copas. Pensou nisso? Que esse ano o Luciano estava nas decisões, Lucas não estava, Oscar não estava. E o Lucas, quando esteve meia bomba, meia boca. O Luciano não, esteve ali. Ah, mas o Luciano... Não tem o que dizer. Na hora do vamos ver, ele estava lá. Na hora que era para decidir, ele estava lá. Não decidiu? Concordo, mas ele estava lá. Isso é uma coisa que a gente precisa dar mérito para o Luciano. Não é fácil também não ter apoio dos seus... Não apoio de vamos lá, motivação. Mas, por exemplo, não ter um jogador de qualidade do lado, ter que, de repente, contar com o Tapia, ter que contar com um Dineno, com esse tipo de jogador, sendo que você não consegue ter Lucas Moura, você não consegue ter o próprio Oscar. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode tirar do Luciano. Ele sempre esteve na arena. Então, isso é uma coisa que não dá para tirar dele. Bom, quero saber a sua opinião sobre o Luciano. Eu gosto sempre de dizer, o Luciano é a personificação daquele trecho da música do Dilcinho, do Baby Atende. Amor e raiva andam lado a lado, é isso. A torcida do São Paulo ama odiar o Luciano.
e odeia amar o Luciano. É assim, é assim. É a melhor definição, talvez. A torcida do São Paulo, nós torcedores do São Paulo, amamos odiar o Luciano e odiamos amar o Luciano. Entendeu? Mais ou menos isso. Amamos odiar o Luciano, odiamos amar o Luciano. É mais ou menos isso. Essa é a definição do Luciano no São Paulo. O Luciano ainda há de ficar no São Paulo. Eu acho que eu prefiro, às vezes eu fico bravo com ele, mas eu prefiro ter o Luciano do que não ter um jogador. É difícil, tá vendo? A gente não consegue definir o que é do Luciano e o que a gente espera do Luciano. Então deixa nos comentários aí, tenta definir você, porque eu, honestamente, é amor e raiva andando lado a lado. Bom, vamos falar do Dineno e do Rigoni, porque essa dupla deve, vazar do São Paulo. Ou será que não? Vamos falar do Juan Dineno, que está lesionado, deve voltar contra o Corinthians, né? No clássico contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Dineno não tem agradado, né? Não consegue jogar, não consegue render, pouco se aproveita. E quem poderia imaginar, né? Contratação feita no desespero, contratação feita no momento onde o São Paulo se viu sem ninguém. E aí o Dineno foi a emergência. A terceira, quarta opção do Cruzeiro foi a chamada emergência que o São Paulo tentou buscar, tentou trazer para que algo seja feito ali naquele momento onde o São Paulo perde 3 atacantes com problemas no joelho. Então, é um momento de desespero e momentos desesperados pedem atitudes desesperadas. E a atitude, além de ser desesperada, foi errada, que é o que normalmente acontece. Então, o Dineno não tem agradado, não deve ficar, a não ser que aconteça algo sobrenatural, o Dineno deve ficar. Eu acredito que não fique, porque é um jogador que já não vai ter mais serventia. Volta Caleri, André Silva e o Rian Francisco. Primeira, segunda e terceira opção no ataque do São Paulo. Não faz sentido manter o Juan Dineno. O que você acha da passagem do Dineno até aqui no São Paulo e o que você imagina do Dineno para 2026? Você acha que o São Paulo deve permanecer com ele? Você acha que o São Paulo deve ficar com o Dineno? Deixe nos comentários aí, que eu quero muito ouvi-los, tá bom? Bom, e o outro é Emiliano Rigoni, que não entrou em campo contra o Bahia, não fez os 45 minutos para renovação automática, por isso muita gente já conta com o Rigoni fora do São Paulo. Porém, entretanto, todavia, pode ser que ele permaneça. Pode ser, por que não? A renovação automática não será mais atingida. O que isso significa? Significa que ele não vai ter o seu contrato renovado de forma automática. É autoexplicativo e autodidático. Quem poderia imaginar, não é? Mas é isso. Não tem outra coisa a se dizer. Não vai ser renovado automático. Mas, caso a comissão técnica queira e a diretoria também, pode ser feita a renovação para 2026 normalmente. Não é que não bateu a meta, não tem mais Rigoni no São Paulo, nada mais. Mas é muito mais encaminhado, é mais certo de que o São Paulo não permaneça, porque ele não está conseguindo jogar. Mesmo que o São Paulo, cheio de desfalques, o Crespo não confia no futebol do Emiliano Rigoni. Então, isso pode ser uma sinalização de que Rigoni tem cada vez menos chances de permanecer no São Paulo. A renovação automática já não existe mais. É uma tranquilidade que o torcedor de São Paulo tem. Agora fica por conta da diretoria fazer ou não o seu papel. E aí? Você acha que o Rigoni poderia render mais? Você acredita que o Rigoni poderia ser um jogador aonde o São Paulo poderia apostar? Eu não apostaria no Rigoni, de jeito maneiro, de forma alguma, nem pensar. O Rigoni é um ex-jogador em atividade, ou é qualquer outra coisa em atividade, mas não é mais jogador. Ele não serve para jogar em alto nível. É um jogador, mais uma vez, não conseguiu render no futebol dos Estados Unidos. Como eu ia dizendo, mais uma vez, é um jogador que parece preguiçoso, tanto faz, sabe? E a gente já tá cheio de saco cheio de jogadores desse tipo.
Por isso que a permanência do Rigoni, na minha opinião, e aí é só na minha opinião, seria um erro para o elenco do São Paulo de 2026. Para mim seria um erro, porque um jogador como esse, ele mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque vai ficar na memória do torcedor aquele Rigoni que um dia jogou bola e depois nunca mais no São Paulo. Então aí pensa, pô, um dia ele jogou, e se de repente ele jogar, e se de repente der certo, e se de repente der certo, e se de repente der certo, e fica nesse looping eterno. Então assim, já descarta logo, não tem a possibilidade de ficar nesse e se, e tá tudo certo, vida que segue. Acabou. Por isso, não deve permanecer com o Rigoni. O Rigoni hoje é um atraso de vida no São Paulo. Queria saber a sua opinião sobre isso também. E 2 jogadores que estão emprestados e podem voltar, mas acho que não vão voltar. Na dupla Bavi, fiz até uma enquete aqui na comunidade do nosso canal, na dupla Bavi tem o Eric e o Nestor. Nestor no Bahia, inclusive jogou, e o Eric no Vitória. O Eric tem feito boas partidas, tem chamado a atenção, não é? E parece que a diretoria do São Paulo aguarda ofertas, propostas para o Eric. Já o Rodrigo Nestor, o Rogério sinalizou que quer contar com ele e o Nestor deve ser comprado sim em relação ao São Paulo. Mas a pergunta que eu faço, hoje, esses 2 jogadores serviriam para o São Paulo? Daria certo o Rodrigo Nestor voltar ao São Paulo? Eu, honestamente, sempre achei que o Nestor tem futebol, tem bola, tem talento, mas às vezes eu acho ele também preguiçoso. Mas, se você fosse me perguntar, você prefere permanecer com o Rigoni ou trazer o Nestor de volta? Traga o Nestor de volta. Agora, urgentemente. Ah, mas não vou ficar com o Rigoni e aí o Nestor, traz ou não traz? Não sei, eu tô na dúvida, porque a gente não tem jogadores no meio. Será que o Rodriguinho vai dar conta? Será que o Oscar vai conseguir jogar o ano que vem? Será que o São Paulo vai permanecer com o Oscar? Que eu também não sei. Eu não sei o que dizer. Mas como o São Paulo está precisando de dinheiro, provavelmente deve sim ser feita essa venda para o Bahia e o Nestor sequer deve voltar. Mas aqui é tudo no modo especulativo. A gente só crava na hora que tiver tudo assinadinho e o Pix feito. Já o Eric eu acho um pouco mais complicado. Porque eu honestamente acho que prefiro o Eric ao Tapia. Mas são funções diferentes, concordo. Mesmo assim, eu acho que eu prefiro o Eric do que o Tapia. O Tapia é esforçado. Ok. E o que mais? Não, então, ele é esforçado. Ok. E aí? Qual o próximo passo? O que a gente consegue tirar do Tapia? Ele vai fazer bons jogos. Lembrando, a diretoria do São Paulo contrata o Gonzalo Tapia porque queria um jogador com características parecidas com a do... Se você falou David, acertou. A gente já falou aqui ao do DVD. A informação que trouxe o Alexander Vieira, o Gabriel Sá, pessoas ligadas aí que têm o conhecimento. Agora, para que nós vamos trazer jogadores com características do David? Forte fisicamente, de velocidade, que jogue por dentro e por fora, aquela coisa toda. Tá, para quê? Por quê? Não sei, sabe? São contratações que, mais uma vez, a gente não entende. Mas eu queria saber de você. Você traria o Eric de volta? Joga pelo lado direito, consegue fazer bem ali o arremate, tem o 1 contra 1, jogador mais leve. Já que nós entregamos todos os garotos da base que fazem isso e provavelmente devemos entregar os outros que vão aparecer aí a preço de banana, porque é o padrão Júlio Casares de trabalhar e toda essa diretoria do São Paulo, eu não sei se de repente não seria uma boa manter o Eric não, viu? Até para tentar valorizar ele mais ainda. Não sei, queria a sua opinião. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente. Quase 20 minutos de vídeo. Obrigado, viu? E a todos que estão se inscrevendo, seguindo e dando o seu alô, o seu recado pra gente. E agora parece que vai ter o tal do hype aí. Dá aquela hypada aí na nós, viu? Beleza? Valeu, gente. Forte abraço. Cuidem-se todos. Tchau.
Até amanhã.